o tempo todo. Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. E esse é um bate-papo informal, muito informal, mas como o mar é um lugar bastante especial, a gente não resistiu e vamos fazer o papo de número 87, cujo tema vai ser qual, Rita? O que é orar? É orar. Mas todo mundo sabe o que é orar, Rita. Todo mundo ora todos os dias, tá toda hora, né? Tá sempre com algum tipo de necessidade. Ou a gente vai falar alguma coisa diferente? Olha, anteontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a questão do orar, porque no livro dos Adventos Crísticos, do Adolfo Marques, tem um capítulo, o capítulo número 2 é sobre orar. E a gente estava comparando, né, o capítulo e comentando sobre a Bíblia também, né? Quando Jesus ensina a todo o povo a orar, né? Como orar, porque alguém pergunta a ele, né? Como é que nós fazemos para orar para Deus e tal? E aí ele dá o Pai Nosso, né? Isso, se não me engano, é no final do Sermão da Montanha, não é? É, no final do Sermão da Montanha. A gente estava lendo até em Mateus. Aí, o que acontece? No livro, nos Adventos, né, o Adolfo interpreta, né, as mensagens que foram recebidas das Sagradas Fileiras, né, esses espíritos de uma esfera, né, mais alta, e eles nos passaram várias mensagens, e numa dessas mensagens fala sobre o orar. E o que está no livro é o seguinte: orar, ele diz que é abrir a boca. Abrir a boca. Ele está dizendo que está escuro, é porque a gente está vendo a coisa escura por causa do sol. Então, orar é abrir a boca, e no sentido de quê? De falar com misericórdia. Então, é usar a misericórdia do falar, né? O orar, entendeu? Mas no sentido de que nós devemos prestar muita atenção em tudo que nós falamos, como nós falamos com o outro, sempre com gentileza, né? Usando aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende, né? Desde criança no jardim, e que alguns depois esquecem, né? Mas ele diz um pouco mais. Ele fala também que orar, a gente só vai saber realmente orar quando nós tivermos realmente o contato com o Criador, não é? Então aí a gente vai entender realmente esse sentido, né, da oração. Mas o contato com o Criador é o contato com o nosso Cristo interno? Isso. O que seria esse contato com o Criador? Porque nós somos filhos de Deus, né? E temos o gene de Deus, né, dentro de nós, e falamos muito do nosso Cristo interno, ou seja, de nós nos redescobrirmos, né, como filhos mesmo de Deus. E quando nós tivermos despertado esse nosso Cristo interno, né, esse eu superior, né? Cada um fala de um jeito, né? Contato mais efetivo com a divindade. Mais né? íntimo com a divindade. Como diz o Adolfo, depois que a gente conseguiu um processo de amorizar. De amorização, né? Dos sentidos todos, né? Sentidos, né? De falar com compreensão, de sermos fraternos, né? De sentirmos o outro realmente como irmão e não tivermos mais nenhum sentimento, digamos, desagradável para quem nos cerca, né? Isso mesmo. Com toda certeza a gente já vai estar um pouco mais em sintonia com o divino que há dentro de nós, não é isso? E aí vamos entender melhor essa oração, né? E não é só... Até na Bíblia, né, o Jesus, quando ele vai falar, ele fala assim, gente, mas orar não é ficar repetindo um monte de coisas, né? Não é isso. Seja objetivo, porque Deus já sabe tudo o que nós queremos e que precisamos, né? Então não é necessário ficar repetindo a mesma coisa. Então, eu pensei nesse orar hoje, porque a gente tá aqui nessa praia linda, é o nome dessa praia, ela é linda mesmo, né? Então, eu me sinto muito feliz, não sei você, não sei vocês, me sinto muito feliz, assim, com um bem-estar muito grande quando eu tô num lugar assim, porque parece que a gente tá realmente mais próximos de Deus, né? A gente não tem aquelas coisas que nos tiram a atenção, né, do espiritual, quando a gente né, porque quando a gente está no meio de uma preocupações, dos nossos problemas, quando a gente está na cidade, no nosso trabalho, até na nossa casa, até bota uma plantinha ali e tal, mas não é a mesma coisa de você ter essa energia, né, desse local aqui todo em volta de nós aqui, né, trazendo essa energia do Cristo mesmo, né? E aí eu fiquei pensando muito nessa coisa do orar que a gente ficou falando nesses dias. Mas é isso, orar é isso, é a gente entrar em contato com a divindade e trabalhar isso com o outro, né, com o próximo, principalmente, né, com a misericórdia com o outro. Então, misericórdia do falar, orar e abrir a boca, é falar sempre coisas boas, é falar com gentileza, né, sem rispidez, né? Então, isso tudo é oração. Não é só simplesmente recitar, né, uma oração pronta.
é o dia a dia, é o nosso dia a dia. Isso é orar, né? Eu também vejo, Rita, que orar tem muito a ver com você abrir mão de você mesmo, abrir mão do seu ego, abrir mão dessa sua pseudo-capacidade de fazer todas as coisas e reconhecer-se, né, pequenino diante da criação. Né? É uma forma de você dizer a Deus, Deus, né, primeiro eu reconheço que eu sou parte de você, mas ao mesmo tempo, uma vez encarnado, por muitas vezes eu me sinto fragilizado. Eu preciso da sua força, eu preciso da sua ajuda. E eu acho que na medida em que a gente ora, a gente está estabelecendo esse contato, né? A gente estabelece essa ponte com Deus e de alguma forma nós nos sentimos impulsionados para as coisas que nós queremos. É verdade. E tem um aspecto, Rita, que eu acho que nós não podemos nos esquecer, que Deus é soberanamente justo e bom. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede a Deus, né? No sentido de que tudo que a gente peça a Deus seja também soberanamente justo e bom. Seja algo que não só possa ser útil para nós, mas para quem nos cerca, mas para a nossa comunidade, para o nosso grupo, né? Eu, na verdade, eu peço muito coragem e perseverança, né? Mas coragem e perseverança para que você possa fazer o para bem realizar que há as dentro coisas. de você. Isso, para realizar. Né? Então eu acho que a gente tem que ter essa sinceridade para com Deus. Né? E na medida em que nós somos honestos, que nós somos justos naquilo que nós pedimos, eu acho que não há nenhuma chance de Deus não nos fortalecer para que a gente seja atendido. É isso aí. Então é isso aí, gente. Então vou dar só virar aqui uma câmera um pouquinho para vocês verem como é lindo isso aqui. Olha só. E é isso. Não há Então, lugar gente, melhor pra gente orar do que um santuário desse aqui. Mais uma né? vez, não esqueçam de visitar o nosso canal. Deixa seu like, sua sugestão lá nos comentários. Os nossos vídeos para os seus amigos, nós estamos precisando de inscritos. Isso aí. Né? E mas como disse a Rita, não esqueça de dar a sua sugestão. Né? E mais uma vez, né, muito obrigado por estarem conosco. É isso aí, pessoal. Uma boa Isso semana aí, para saúde todos. De paz, tudo de bom para todos. Vamos orar. E muita fé, né? Valeu, tchau. Tchau, tchau.